Olá, meu povo que quer engravidar, eu sou Natália, criadora do método Vem e vou engravidar naturalmente, transformando mulheres em mães. Estou aqui em mais um dia do nosso desafio 180 dias. São postagens diárias durante 180 dias que vão ajudar você, mulher, a conseguir o seu tão sonhado positivo. E no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre tipos de sangramentos do ciclo menstrual. Ao longo do ciclo menstrual, a mulher pode apresentar alguns tipos de sangramentos que são sangramentos fisiológicos normais, que podem ou não aparecer no seu ciclo, e nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Existem aqueles sangramentos que são anormais, que estão fora desse padrão da normalidade, que aí você precisa investigar junto ao seu médico para saber o porquê daquele sangramento está acontecendo. Mas os 4 tipos de sangramento que nós vamos tratar aqui são os sangramentos que são considerados normais e fisiológicos. O primeiro deles é a menstruação. O que é a menstruação? A menstruação, ela é aquele sangramento que ela é precedida de uma ovulação. Então, quando você identifica a ovulação, quando você identifica o ápice, de 11 a 16 dias depois, você vai ter um sangramento. Esse sangramento, ele é menstruação. É o sangramento que marca o início do ciclo da mulher. O primeiro dia de fluxo sanguíneo, de fluxo intenso de sangue ali, aquele sangue vermelho, ele caracteriza o início do ciclo da mulher e ele é considerado menstruação. Mas para a gente dizer que esse sangramento é menstruação, tem que ter ocorrido ovulação no ciclo anterior, certo? E o que é essa menstruação? É a descamação do endométrio, que é a parede que reveste o útero. Eu costumo dizer, quem me conhece sabe, que a menstruação, elas são lágrimas de sangue de um útero decepcionado. Por quê? Porque todo ciclo, o corpo da mulher, ele se prepara como se a gestação fosse acontecer. Então, à medida que o ciclo vai acontecendo, o endométrio, que é a paredezinha do útero, onde o óvulo fecundado ele vai se implantar, ele vai crescendo para exatamente se preparar para receber aquele óvulo fecundado. Caso não ocorra a fecundação, que aquele óvulo não seja fecundado, esse endométrio que cresceu, ele vai descamar e ele sai em forma de sangue. Então, esse sangramento é a menstruação que marca o início do ciclo menstrual da mulher. Existe outro tipo de sangramento, que é o sangramento de rompimento. Que sangramento é esse? É um sangramento que geralmente ocorre perto da ovulação da mulher acontecer, naquele período fértil, onde a vulva da mulher está mais lubrificada, mais escorregadia. E por que ocorre esse sangramento? Ocorre porque há um aumento dos níveis de estrógeno, que é um hormônio que é produzido, né, um hormônio que vai ali auxiliar para que a ovulação aconteça. Então, esse estrógeno aumenta porque o folículo, que é aquela bolsinha que guarda o óvulo dentro do seu ovário, ele vai estar produzindo esse folículo. Então, essa produção ela vai estar produzindo estrógeno, desculpa. Então, essa produção de estrógeno vai fazer com que haja um aumento aí também desse endométrio. E pode acontecer uma estimulação alta, grande, e aí ocorra um rompimentozinho aí dessa parede do útero, o endométrio, e ocorra um sangramentozinho leve, né, discreto. Às vezes o muco que a mulher está apresentando perto da ovulação vai ser um muco mais amarelado, mais rosado, mais amarronzado, pode vir com os fiozinhos de sangue. Então isso é normal acontecer. Vai acontecer sempre no ciclo da mulher? Não, nem sempre a mulher vai apresentar esse sangramento de rompimento, mas quando há um aumento do estrógeno e esses folículos começam a produzir esse estrógeno, pode haver essa estimulação maior aí do endométrio e haja uma descamaçãozinha e haja um sangramento aí no meio do ciclo da mulher quando ela estiver perto de ovular. Então, esse sangramento ele é chamado de sangramento de rompimento. Há também um outro tipo de sangramento que está relacionado também com os níveis de estrógeno, que é o sangramento de retirada, um sangramento aí de privação. Ocorre ao contrário, há uma queda nos níveis do estrógeno, por exemplo, quando ocorre um estresse alto. Eu não sei se você já passou por isso, né? A mulher tem um estresse muito grande, muito severo, e ela diz, eita, eu menstruei. Por quê? Porque ela ali tem um sangramentozinho, então esse sangramento não é menstruação. Quando ocorre um estresse severo, que já havia ali uma produção de estrógeno, mas há uma queda nessa produção de estrógeno, o que é que vai acontecer? A parte que sustentava o crescimento do endométrio, ela também vai descamar e pode haver também um sangramentozinho por uma queda na quantidade desses estrógenos. As mulheres que tomavam, né, a pílula anticoncepcional, quando elas param, elas podem ter um sangramento de retirada porque há uma supressão hormonal. Então, esse sangramento ele é chamado de sangramento de retirada. Às vezes acontece em situações de estresse muito severo, ou quando a mulher
faz uso, né, e para a pílula anticoncepcional, aí pode haver um sangramento de retirada, porque retira-se o hormônio e aí aquela parede do endométrio que estava ali sendo estimulada, ela vai descamar e pode haver esse sangramentozinho também aí no ciclo menstrual da mulher. E temos também a nidação, que é aquele queridinho de toda tentante, que ela quer ver esse sangramento, que é o quê? Que é o sangramento que ocorre quando o óvulo que foi fecundado, ele vai se implantar na parede do endométrio. O endométrio é a parede do útero onde o óvulo vai se implantar para que a gestação ela se desenvolva. Então, esse sangramento, que pode acontecer ou não, ele ocorreu o ápice, a ovulação. Então, de 5 a 7 dias após esse ápice, pode estar ocorrendo um sangramentozinho ali, leve naquela mulher, e que é exatamente por essa implantação do óvulo fecundado, que a gente já chama de blastocisto, ele vai se implantar na parede do endométrio e pode ali haver um rompimento de algum vaso e pode haver esse sangramentozinho, que muitas mulheres às vezes pensam até que eu não engravidei, a menstruação, mas pode ser essa nidação que vai ocorrer aí 5 a 7 dias após a ovulação, a identificação do dia ápice. Então, esses são os sangramentos que podem acontecer ao longo do seu ciclo menstrual. Menstruação, sangramento de rompimento, de retirada e nidação, eles são sangramentos fisiológicos, são sangramentos normais que podem acontecer no ciclo da mulher. Não é algo que foge à normalidade e que você pode ou não ver no seu ciclo. A menstruação, ela sempre vai ser vista, né, que marca o início de um novo ciclo, mas o sangramento de rompimento, de retirada ou anidação, ele pode ou não ocorrer. Ocorrendo, isso é normal. Compreendido? Então é isso, gente. Guardem essa informação, porque você que, por exemplo, é usuário do método de ovulação Mills, precisa conhecer esses tipos de sangramento, saber diferenciar esses sangramentos, porque isso vai interferir no tipo de regra que você vai utilizar naquele dia, ok? Então, se você gostou, curte, compartilha, comenta esse vídeo. Se você está me assistindo pelo YouTube, vai lá no nosso Instagram, adiciona o nosso perfil. E se você está aqui no Instagram, vai lá também, visita o nosso YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, comenta, compartilha também esse vídeo. Vem com a gente engravidar naturalmente.